Olá! Sejam bem-vindos ao Conaorto Brasil 2015, hoje sábado, dia 28 de novembro de 2015, penúltimo dia do Conaorto. Hoje eu trago para vocês uma aula especial, uma aula muito importante que quando eu tive a ideia de criar o Conaorto Brasil, foi a primeira ideia de aula que veio à minha mente, ou seja, o que eu posso acrescentar de grande valor a todos que assistirem essa aula e esse congresso. Então, essa aula saiu a partir desse momento, ou seja, 7 dicas do sucesso em épocas, né, de tratamento ortodôntico de excelência, ou seja, para um tratamento ortodôntico de excelência. Eu queria dar a diferença que faz a diferença. Quando eu montei a aula pela primeira vez, eu comecei realmente focando nas 7 dicas de um tratamento ortodôntico. Porém, aquilo, sabe, faltava algo. Eu gravei a aula umas 2 vezes, eu falei, gente, mas não é bem isso, embora seja de agregar valor aos tratamentos, mas eu falei, poxa, isso não é tão importante. Então, eu dei um tempo, esperei alguns dias, né? E eu estava treinando, né, CrossFit, e quando um dos colegas comentou realmente sobre as dificuldades de se obter sucesso, de se transpor limites e alcançar um resultado palpável. E aquilo, né, brilhou na minha mente, então eu transformei essa aula, talvez numa parte que seja de fundamental importância para você, para a sua vida profissional e para o seu consultório ou empreendimento. Na realidade, eu não vou dar dicas de tratamento, eu vou falar sobre comportamento humano, porque eu sou trainer em programação neurolinguística, sou master coach, eu dou treinamentos, né, de alta performance na área de liderança, de transformação humana, life coaching, né, leader coaching, crenças superando limites. Então são conhecimentos que as pessoas hoje buscam demais. E recentemente eu estava lembrando de uma conversa que eu tive via Skype, um grupo que eu participo, de amigos todos dentistas, que estavam falando sobre a crise, sobre a dificuldade que os pacientes sumiram no consultório, não sabiam o que ia fazer. E eu falei, puxa, a oportunidade ótima de eu poder dar essa aula e agregar a vocês um valor que vocês vão levar para o resto da sua vida, para qualquer área da sua vida, não só para o seu consultório, para a sua profissão, para a sua família, para tudo que você achar que é importante, tá? Então, me desculpem se vocês queriam dicas de tratamento, eu acho que isso é agregar pouco à grandiosidade que essa aula se tornou. Tá? Então eu espero que vocês gostem muito, porque essa aula é uma aula de altíssimo impacto. Ela é uma versão, vamos dizer, light de vários treinamentos que eu unifiquei nessas 7 dicas, e que todas as pessoas que atingiram sucesso e excelência em sua vida pessoal e profissional, elas trilharam esse caminho. Ok? Então, boa viagem e vamos começar então, vamos fazer a diferença, vamos lá. Vamos começar com uma frase. Eu adoro essa frase, era de Aristóteles, né, um grande sábio da Grécia Antiga. Nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Então, essa frase ela é simples, mas ela é bem completa. Muitas vezes as pessoas, né, eu escuto isso nos treinamentos, que falam, poxa, a pessoa tem talento, ela é sensacional. O talento ajuda, só que a excelência, ela não nasce do talento, ela nasce da disciplina de você praticar repetidamente algo, ou seja, de você se habituar a praticar até chegar à perfeição. Então não adianta você ter talento se você não pratica ele, se você não faz ele melhorar. Então, você quer excelência nos seus tratamentos ortodônticos? Você quer excelência na sua vida? Pergunte-se, você está se aprimorando? Você está dando
o máximo de si realmente todas as vezes? E vocês vão ver, os 7 passos estão aqui abaixo, né, dessa frase, e vocês vão ver que tem muita coisa por trás que vai explicar o porquê do seu insucesso, o porquê você de repente vê um amigo que está com um consultório lotado e ganhando muito dinheiro e você não. Por que de repente você precisa passar de curso em curso, desesperadamente buscando conhecimentos técnicos, mas você não decola na sua carreira, você não decola como profissional, você não ganha aquele salário que você gostaria, e aí você justifica. Então, para isso essa aula foi criada. Nós vamos ir lá no âmago da questão, ok? Então, os 7 passos são esses. Primeiro, autoconfiança. Segundo, visão. Terceiro, comunicação. Quarto, aprendizado. Quinto, trabalho. Na realidade, o quinto é o passo a mais, tá, gente? Sexto, trabalho. E sétimo, o legado. Então, nós vamos falar de um por um, para vocês entenderem aonde tudo isso vai levar, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro passo. Para o sucesso e para a excelência, para você decolar na sua vida, seja ela sentimental, emocional, familiar, profissional, empresarial, comercial, qualquer uma, tá? Isso serve para tudo. Primeiro passo, qualquer pessoa que obteve sucesso e excelência em sua vida, elas tinham essa característica em comum: autoconfiança. E aqui entra uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas, quando eu converso nos treinamentos, ou converso no dia a dia, você é autoconfiante? A pessoa, lógico, eu tenho capacidade, principalmente as pessoas que são formadas, médicos, dentistas, engenheiros, né, que falam que são autoconfiantes. Mas quando a gente vai procurar evidências, ou seja, quais são as evidências que mostram que você realmente é autoconfiante? Quais são as provas palpáveis que mostram que você tem uma conduta autoconfiante? Muitas vezes a pessoa se engana, ela tem, né, uma distorção do que ela realmente é em relação, em termos de autoconfiança. Porque todas as pessoas que têm sucesso e excelência, elas investem em si, investem em autoconhecimento. Para quê? Para que cada vez mais ela se torne uma pessoa autoconfiante. Porque isso não para. A pessoa que chegou num ponto e falou assim, eu não preciso de mais nada, já sei tudo, ela vai cair. Porque a gente está sempre aprendendo. Pode ser em ortodontia, ortopedia, pode ser na vida. Então, o quanto realmente você tem autoconfiança? Talvez esse seja o primeiro ponto. Se você se engana nessa avaliação, o que acontece com você? Se você coloca um superávit, ou seja, você superestima que tem uma autoconfiança que você não tem, você não produz os resultados realmente que você acha que produz. Isso é simples de analisar. Analise os seus resultados no consultório hoje. Quanto realmente de tratamentos de nível excelente você produziu realmente? Você fala, poxa, esse eu poderia apresentar num congresso. Se você falar, depende, lógico, do tempo que você está formado. Vamos supor, 10 anos. No mínimo, você teria que ter uns 100 resultados excepcionais. Excepcionais mesmo, que vai assim, ó. Se você tiver menos que isso, então, peraí, tem alguma coisa errada aí nesse processo todo. Aí você fala, mas 100 é muito. Não. 10 anos, gente, é muito tempo. É muitos pacientes. Se você falar 1 ou 2, realmente, talvez a sua capacidade não seja tão grande assim. Então, você pode ver, vamos pegar exemplos da vida para ficar mais fácil, fazer uma comparação, um levantamento do que pode ser essa autoconfiança. Por exemplo, vamos pegar um grande exemplo, eu vou falar várias vezes porque eu admiro muito, né, essa pessoa já faleceu, mas o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, uma vez perguntaram para ele assim, poxa, Ayrton Senna, você é uma pessoa, né, é o melhor piloto do mundo para correr na chuva, você é mágico, é um dom divino, você tem uma autoconfiança fora do comum, né, acima de todos. Aí o Ayrton Senna ele fala assim,
Olha, não é dom divino nenhum, embora ele tinha aquela ligação com Deus e dava graças por todos os méritos que vinham, né, através de Deus, mas ele falava assim, olha, minha primeira corrida na chuva eu fiquei em último. Nesse dia eu aprendi que eu não sabia correr na chuva. E aí toda vez que chovia ele ia para Interlagos treinar. E a prática consistente, constante, levou a um hábito de excelência, ou seja, ele adquiriu conhecimento de como correr na chuva. E aí sim a autoconfiança apareceu. Então a autoconfiança ela está diretamente ligada ao que você realmente é, ao que você pratica na sua conduta, no seu consultório. Então, se o seu consultório ele não está decolando, se a sua vida profissional não está decolando, provavelmente você não está fazendo o que precisa ser feito. Precisa reavaliar. E eu não estou falando só de tratamento técnico. Você trata bem seu paciente? A base de todo setor comercial, empresarial, de venda, de qualquer coisa ou que seja um tratamento, é o atendimento ao cliente. Você tem todo o conhecimento necessário que te dê uma confiança para você realmente mostrar que o seu trabalho faz a diferença? Você fala a linguagem do cliente? Você se desenvolveu para mostrar isso? Ou você tem essa superestima de autoconfiança e soberba que te mostra arrogante e o cliente sai fora? Então, você pode pegar todos os outros exemplos que existem na vida. Você pega Michael Jordan, que foi o maior jogador de basquete. Eu estou citando exemplos do esporte, mas você pode pegar também exemplos da área comercial. Por exemplo, o Ricardo, o dono da Ricardo Eletro. Quem assistiu palestra dele sabe como que ele fez acontecer. Esses dias eu estava assistindo uma palestra dele, eu estudo muito. Ele falou assim, as lojas passou pela crise e os vendedores estavam reclamando. E ele falou assim, nós não temos nada a ver com a crise, nós temos que fazer acontecer o resultado da nossa loja, atingir as metas. O que a gente precisa fazer? Não está vindo gente para a loja? Vamos pegar os panfletos, né, e vamos distribuir. Ele pegou um monte e foi para o semáforo, um cara bilionário. O dono deu o exemplo, os outros seguiram. E aquele dia, né, eles superaram a meta, né, de todos os outros dias daquele mês. Ou seja, ele vai e faz o que precisa. Ou seja, ele tem autoconfiança porque se não está obtendo o resultado, ele precisa mudar, ele tem que ser flexível. O quanto você tem sido flexível na sua vida? Muitas vezes os resultados não aparecem porque você não faz o que faz. E você depois arrota aí para fora o quê? Poxa, aquela vez você viu, eu fiz aquele tratamento. Nossa, eu sou muito bom. Não, eu comando a clínica do Dr. Fulano de Tal. Sem ele, a clínica dele. Parabéns para ele, não para você. Porque você é o peão de obra. Que diz ser totalmente autoconfiante, mas aí você fala assim, por que você não monta a tua clínica? Eu não tenho dinheiro. Mas espera aí, se você é tão bom assim, se você tem toda essa autoconfiança e capacidade de conduzir uma clínica, se conduz a sua. Dinheiro você consegue empréstimo. E se é tão bom, você vai obter a mesma grana e vai ficar rico igual e vai pagar facilmente. Agora, se você não faz, você não tem essa autoconfiança. Você está se enganando e não tem problema nenhum para os outros. Só que você vai passar a vida inteira medíocre. E eu posso te falar, eu sou formado em medicina chinesa e atendi muita gente em leito de morte. Muitas. Sabe o que acontece a pessoa que está lá no leito de morte? Todas essas atitudes medíocres que não fez você crescer no momento que você precisava ter feito, vão vir na tua memória. Você vai se cobrar. E muitas vezes você vai descobrir que aquelas atitudes que você não tomou no passado, que criaram muitas vezes aquela doença que está te matando. Então hoje você pode estar se matando. Você gosta realmente de ser um dentista? Você gosta de ser ortodontista? Você está feliz? Se não, você precisa começar a avaliar que você está no lugar errado. Como uma pessoa pode ser autoconfiante se ela não gosta do que faz? Se ela não gosta de si mesma? Eu conheço pessoas com capacidade técnica, doutorado, mestrado, PhD, fizeram no exterior,
só que não confiam em si mesmo, não gostam de si mesmo. Então, como que você pode decolar na vida em qualquer aspecto e ter excelência, ainda mais fazer um tratamento ortodôntico? Olha, você ser um doutor, ter total conhecimento, isso não quer dizer que você vai realizar um tratamento de excelência. Existe até aquela frase de Cristo, né? Que ele chegava lá, os doutores da lei que sabiam todas as leis, né, do Torá, aquela coisa. Ele falava assim, pô, vocês falam da boca para fora e não são isso, vocês são hipócritas. Sejam isso. E aí tem valor. Então, se você não tiver esse primeiro passo, que é a base que define todos os demais que vocês vão ver, o que acontece? Não vai dar certo. Então, invista em conhecimento, invista em cursos para se você se transformar como pessoa, né? Goste de si mesmo, aprenda a gostar. Nós não vamos então nem falar em perdão, porque é um assunto um pouco grande, e a gente precisa de outra base de conhecimento que não vai ser dada agora. Vocês podem ver que eu falei bem pincelado sobre autoconfiança. Nos cursos que eu dou, a gente vai bem fundo aonde isso tudo vai levar. Mas eu acho que deu para ter noção do que é autoconfiança. Então, o primeiro passo do sucesso da excelência, seja no tratamento ou seja na vida, você ser autoconfiante realmente. Isso advém da prática consistente de uma série de valores. Segundo passo, visão. Ou seja, se você quiser chegar a algum lugar, se você quer ter, ou seja, se propôs a excelência, você tem que ter um destino. Se você chega numa empresa de viagens, quando você fala assim, eu quero viajar, o que a pessoa lá no guichê de viagem vai te perguntar? Para onde? Então a visão é o objetivo, é o destino. E eu pergunto para você agora, qual é o teu destino para daqui 3 anos? Qual é o teu objetivo para daqui 5 anos? Qual que é a tua visão de futuro? Eu fico pasmo nos treinamentos que as pessoas falam assim, eu quero mudar. Aí eu pergunto, mas você quer mudar o quê? Ela fala do comportamento, ela não fala de visão, de objetivo real. Ela fala do defeito, ela não fala do produto final. Porque visão é o produto final. Você pode ter um defeito que te atrapalha, mas é mais ou menos assim. Eu não quero mais sofrer com o homem cafajeste. E aí, você só fica procurando evitar o homem cafajeste. O teu objetivo não é evitar o homem cafajeste, é você encontrar um homem bom. É uma coisa totalmente diferente. Aí você pode falar, não, mas se eu evitar os coisas, aparecem os bons. Não. Porque a linguagem do cérebro, da mente humana, é a imagem. A imagem que você cria no seu cérebro, na sua mente, é o que você vai materializar na sua vida. Se você está se protegendo de cobra para ela não te morder, simplesmente você vai ficar se protegendo de cobra, ou seja, você vai ficar olhando só onde tem cobra. Você não vai criar outra coisa. Então, você tem que ter uma visão de futuro. Qual que é a visão para o seu consultório? Visão de excelência. Nós estamos falando de sucesso e excelência, tá, gente? O resto é mediocridade. Se você obtém resultados que você não está contente, você está sendo medíocre e mediano. Por sua própria conta, exclusiva sua. Não, mas é a Dilma, é o governo, é todo mundo roubando. Isso é justificativa. Eu conheço um monte de pessoas que, independente da crise, está tendo sucesso e excelência na vida. Porque faz o que precisa. Quando você justifica, você está treinando a sua mente, o seu cérebro, falar assim, você não é capaz. E você está pondo o seu ponto de poder fora. Porque quando você fala, o governo está me ferrando, o que você está falando? Ele que conduz o meu destino. E não adianta depois falar assim, eu sou dono, eu que escolho. Não, você está sendo rebanho. Toda vez que você fala que a culpa é da crise, você é rebanho. Acabei de falar do exemplo do Ricardo Eletro. A loja não estava produzindo resultados, os vendedores estavam lá reclamando. O que ele fez? Gente, vamos fazer a diferença. Pegou o bando de panfleto, inclusive ele conta, a esposa dele falou, mas Ricardo, você não precisa disso. Ele falou, não, eu preciso dar o exemplo de como se faz.
Não ficou. E ele saiu lá da cidadezinha, Uberlândia, Minas, né? Vendedorzinho, de porta em porta, aquela coisa. A história é muito bonita. Aliás, se vocês quiserem aprenderem sobre sucesso, tem um canal no YouTube que eu sou fã, chama Endeavor Brasil. Endeavor escreve, né? Brasil. E lá tem várias palestras de empreendimento, empreendedores de sucesso. Principalmente o ciclo Day One, né? O primeiro dia que eles contam a história de como tudo começou. Olha, histórias fantásticas, são sensacionais. E tudo isso que eu estou passando aqui está dentro de todos eles, tá? Então, você quer obter um resultado palpável no seu consultório, você quer ter um consultório sensacional, cheio de pacientes, você tem que ter isso por escrito, você tem que pôr no papel, falar assim, olha, daqui a 5 anos eu quero estar com 500 pacientes de ortodontia, eu quero ser professor reconhecido nacionalmente, eu quero estar ganhando 100 mil por mês. Então, isso é um objetivo de médio e longo prazo. Porque se você não põe objetivo, visão de futuro, o que acontece? Você apenas vai agindo conforme a situação, ou seja, você está à mercê da situação. Então, você fala assim, se você está ganhando hoje, vamos supor, você é um ortodontista, e vamos supor que você está ganhando 3, 4 mil por mês. Eu posso falar, você é medíocre. Não querendo te ofender, mas querendo te mostrar que a tua visão talvez nem exista. Você está ganhando o que você vale. Você acha que você vale só 4 mil? Pelo tanto que você investiu na sua vida? Então está faltando você colocar metas e trabalhar para as metas acontecerem, né? O princípio do sucesso é essa frase, ó, aquele que não sabe o seu destino é como um navio no meio do oceano, sem alguém para conduzi-lo. Ficará à sorte dos ventos, correntes marítimas, icebergs, banco de corais, e poderá chegar a lugares totalmente perigosos. Ou seja, você pode bater no iceberg no teu caminho. Olha, eu conheço pessoas que vêm no meu consultório, dentistas aí com 10, 15 anos, pedir emprego. Olha, você pode trabalhar? Eu não estou falando que você não possa trabalhar como um especialista em um consultório, uma clínica de sucesso. Eu não estou falando isso. Mas vem pedir emprego porque não estão conseguindo, não tem consultório, o consultório faliu. Se você olhar essa aula e olhar a vida dessa pessoa, se ela contar um pouquinho, você vai ver, está cheio de justificativas, sempre culpando um ou outro, e falando e ainda fala assim, não, mas eu quero trabalhar para você que eu sou muito bom. Essa pessoa, eu não vou contratar essa pessoa. Essa pessoa é um fracassado. Agora, se ela quiser aprender e fazer os cursos comigo para desenvolver autoconfiança, aprender a explorar, para você simular uma visão de futuro, ou seja, você ter uma meta, um objetivo, existem 8 quesitos, que eu não vou tratar aqui, que senão eu prolongaria demais a aula. Então, para você formular um objetivo, existem 8 critérios. Tá? Eu estou falando bem por cima, mas você tem que pôr uma meta. Uma meta com evidência, ou seja, uma meta que você sabe que você vai cumprir, que você tem realmente o poder de fazer ela. O Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, né, por mais que critiquem ele hoje por tudo que acontece, mas quando que ele quebrou o joelho pela segunda vez, todos os médicos especialistas na área de ortopedia, né, fisioterapeutas e jogadores do mundo esporte, técnico, falou, ele acabou pro futebol. Ele acabou. E eu assisti uma entrevista dele logo após a Copa de 2002, exatamente a pergunta era do repórter, Ronaldo, quando todo mundo falou que você tinha acabado pro futebol, que você tinha quebrado o joelho pela segunda vez, que aquele tipo de lesão você nunca mais conseguiria voltar a jogar grandiosamente, o que passou pela tua cabeça? Ele falou assim, a minha vida foi marcada por objetivos. Toda vez que eu queria algo, eu trabalhava intensamente para conseguir. E quando eu via que eu não tinha a capacidade ou o talento para chegar, eu ia atrás de adquirir aquela capacidade, aquele talento para eu conseguir aquilo, chegar àquilo. Isso não foi da boca para fora, porque um técnico dele, Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou com ele, falou assim, as frases foi mais ou menos assim, o Ronaldo é danado, quando ele quer ele consegue. Então, o que mostra ele, Ronaldo, em termos da capacidade dele? Ele obteve sucesso, o cara foi milionário, todo mundo que fala era um fenômeno.
Mas por que ele era fenômeno? Essa pessoa tinha autoconfiança? Ela fazia e investia no que precisava para conseguir o que queria? Tinha visão de futuro? Claro. Tanto que ele voltou na Copa de 2002, foi eleito o melhor jogador da Copa, o artilheiro da Copa e foi eleito o melhor do mundo aquele ano. E ainda jogou vários anos pela frente. Ou seja, quando todos falavam que ele não poderia mais fazer aquilo. E você que está aí, quantas pessoas, às vezes pai, mãe, ou cônjuge, ou filhos, ou até aquela conversinha dentro da sua cabeça fala assim que você não é capaz? Tem muita gente que já desistiu. Então eu posso dizer, se você desistiu, você está morto já. E olha, para você morrer de vez, está pertinho. Logo, logo a doença está batendo, se já não bateu. Você pode ter certeza. Pessoas que ficam doentes, jovens, e hoje a gente sabe, 98% das doenças são de origem psicossomáticos, elas são criadas na mente. São criados basicamente, por quê? Porque você não cumpre o que você te faz feliz, aquilo que está dentro de você. Você mesmo se sabota. E ao se sabotar, saibam, você vai se punir. E ao se punir, normalmente você vai criar um grande problema na sua vida. Você destrói seu casamento, você destrói a sua profissão, você destrói a sua saúde. É isso que você quer para o seu futuro? Ou que você quer viver a vida dos seus sonhos? Se você quer viver a vida dos seus sonhos, você precisa fazer acontecer. Os americanos são sensacionais, porque lá eles não falam assim, preciso ganhar dinheiro. Eles falam, preciso fazer dinheiro. Make a money. Eles falam assim, não preciso ter sucesso, preciso fazer o sucesso. Make a success. Ou seja, você precisa fazer. E para isso você precisa ter objetivo. E você precisa ter noção de quem você é. Porque se você não tem a capacidade de cumprir aquele objetivo, você tem que abaixar um pouco aquele objetivo. Não, então eu não consigo aquilo em 5 anos, eu vou precisar estender o tempo ou pôr uma meta menor. Ah, porque eu preciso adquirir capacidade, é que nem musculação. Hoje, por exemplo, eu treino CrossFit, eu sou atleta de CrossFit e compito. Há tempos atrás, eu não conseguiria fazer um movimento chamado snatch, né? E overhead squat com 100 quilos levantando no braço. Hoje eu faço. E para quem treina sabe o quanto é difícil chegar nisso. Mas eu coloquei uma meta. Eu trabalhei dia a dia, que nem musculação. Você não chega na academia levantando. Por exemplo, hoje eu faço agachamento com 200 quilos. Quem faz agachamento hoje com 200 quilos? Normalmente os atletas que disputam em halterofilismo. E eu não sou nada excepcionalmente musculoso, porque eu nunca tomei hormônio, nada, nem precisei para isso. Embora hoje eu tenha 47 anos praticamente. Mas o que? Eu pus visão, objetivo, confiei, trabalho disciplinado todo dia e estou alcançando sucesso em todas as áreas da minha vida. Então vamos lá.